pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo a seu resplendor. Ele disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Diga aleluia. Amém. Feche o teu santo livro, curva a sua cabeça. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nos deste, Senhor Deus, mais uma oportunidade. Não somos dignos e nem deveríamos estar aqui. Mas aquele dia, Senhor, lá naquele monte, naquela cruz, o Senhor decidiu morrer por mim. Somente por isso, Senhor Deus, pela tua bondade, pela tua graça e pela tua infinita misericórdia, hoje nós estamos aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque nós não aguentaríamos, Senhor, não aguentaríamos nenhuma daquela chicotada que o Senhor as levou. Obrigado, Senhor, por esse amor incondicional, por esse amor, Senhor. Obrigado, obrigado, gratidão, Senhor. Hoje estamos aqui, Pai, nesse dia lindo, maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Estamos de frente, Senhor Deus, à sua ceia, à sua mesa, e vamos passar por ela. Vamos comer do teu corpo, vamos beber do teu sangue, e vamos renovar, Senhor Deus, mais uma vez essa aliança. Aquela aliança, Senhor, que o Senhor fez comigo e com todos nós. Aquela aliança de sangue. Aquela aliança, Senhor Deus, que eu sou teu e o Senhor é meu. Então, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Não permita, Pai, que nada venha distrair a nossa atenção. Que esse culto de hoje, Senhor Deus, não seja só mais um culto, mas seja o culto, Senhor, o qual o Senhor venha falar aos nossos corações, venha nos trazer mais alegria, nos dar um renovo, purificar a nossa alma, Senhor Deus, o nosso espírito, e que nós possamos, ó Deus, voltar para casa, saltitando, pulando e gritando e dizendo: ora, Jesus, vem. Ora, Jesus, vem. Obrigado, papai. Assim oramos e te agradecemos com essas palmas, em nome de Jesus. Amém. Culto de ceia, eu sempre digo que é ímpar, né? É um momento que Deus para tudo. Viaja comigo nessa história. Logo no início da história humana, o livro de Gênesis, pelo incrível que pareça, a minha ministração, não combinei não, pastora. A pastora ministrou a oferta em Gênesis, e a minha mensagem também foi feita em Gênesis. Logo no início da história humana, o livro de Gênesis registra que Satanás tentou Adão e Eva no Éden. A ideia da palavra tentação é de seduzir alguém para que faça o mal
arrastando-o ao pecado, de forma que essa pessoa escolha o caminho errado. Foi exatamente esse propósito de Satanás no Éden. Satanás, ele pretendia afastar a raça humana do propósito de Deus. Deus, quando cria o Éden, havia ali um propósito. Porque Deus é assim, Deus nunca faz nada sem um propósito. Diga, Deus nunca faz nada sem um propósito. Às vezes nós não entendemos, mas Deus nunca faz nada sem um propósito. E eu sempre gosto muito de dizer que debaixo de um propósito há um propósito. Deus, quando Ele cria o Éden, havia um propósito. Que o homem fosse muito feliz, que a família fosse muito feliz, que os filhos fossem muito felizes, e que ali verdadeiramente fossem um paraíso. Mas Satanás, ele fez de tudo para afastar a raça humana desse propósito de Deus. Adão e Eva cederam à tentação e se tornaram os primeiros seres humanos a pecar contra Deus. Assim, Deus estabeleceu um plano. O plano esse para resgatar a humanidade já decaída no pecado. O que Deus fez? Deus envia o seu filho, o seu próprio filho, como nosso redentor, para dar a sua vida, para morrer por nós, nos livrando, diga por irmão, nos livrando da culpa e também do pecado. Sabendo Jesus que veio para destruí-lo, destroná-lo, Satanás faz o quê? Tenta afastar Jesus do seu propósito. A cena descrita nesse capítulo 4 de Mateus faz parte de um registro onde o evangelista Mateus procurava mostrar como Satanás agiu para envergonhar Jesus. Mas diga para o irmão, ei, o plano de Satanás falhou. Jesus, ele prevaleceu as tentações de Satanás. E a sua tentação foi tão grande que Satanás, ele tentou no físico, ele tentou no espiritual, ele tentou de toda forma tirar Jesus do propósito, porque Satanás, ele sabia que Jesus não poderia ir à cruz. O maior medo de Satanás era que Jesus fosse à cruz. Então ali Satanás, ele tenta de todas as formas tirar Jesus do seu propósito. Diga ao irmão, Jesus prevaleceu. Não, diga para o irmão, Jesus prevaleceu. Jesus prevaleceu. E só para você que entende isso, dê um glória a Deus. Jesus, ele desmascarou Satanás. Não só desmascarou Satanás, como também o derrotou. E por causa da sua vitória, hoje podemos vencer tentações. Diga para o irmão, você pode vencer tentações. Todos os dias, todos os momentos, todos os segundos, todos os minutos, nós somos tentados no celular, nós somos tentados
na rua nós somos tentados, na igreja nós somos tentados, no trabalho nós somos tentados, na televisão, todos os momentos nós somos tentados. É uma coisa cotidiana. E pastor, até quando? Até o dia que você morrer. Isso não vai cessar nunca. Assim como Adão e Eva tiveram que enfrentar o diabo no Éden, Jesus teve que enfrentar Satanás no deserto, em uma circunstância bem diferente, bem difícil. Uma coisa é Adão e Eva ser tentados num paraíso, e outra coisa foi Jesus ser tentado no deserto. Diga assim para o irmão com carinho: as tentações virão para testar o tamanho da sua fé. Quem está comigo aqui, dê um glória a Deus. Adão e Eva foi tentado no melhor. Eles estavam vivendo o melhor de Deus. Adão estava feliz e Deus deu para ele um presente, uma mulher, uma esposa, uma companheira, e ele ainda ficou mais feliz ainda. Não faltava nada para Adão. O diabo ali tenta Adão num lugar tranquilo. O diabo não vai te tentar somente nas dificuldades. É no momento que você estiver mais bem, é no momento que você estiver mais próximo, é no momento que você estiver mais feliz. Cuidado. É nesse momento que Satanás vai tentar te derrubar. E assim Satanás o fez com Jesus. Adão e Eva foram envergonhados e derrotados no jardim. Jesus não, Jesus prevaleceu. E oxalá o seu nome foi glorificado. A derrota de Adão e Eva só comprovam que o homem sozinho não tem condições de vencer o inimigo. Ei, a derrota de Adão e Eva, eu sempre digo que erro é tudo aquilo que não ensina nada. Às vezes a gente porque as pessoas elas têm um olhar muito crítico. Tudo é pecado, nem tudo é pecado. O pecado é aquilo que você não controla, aquilo que pode te destruir, aí sim é pecado. Escuta, quando você olha para a vergonha de Adão e Eva, você pode entender que o homem sozinho, a família sozinha, o empreendimento sozinho, as suas forças, elas não suprem resultados. Repita comigo: sem Jesus é impossível vencer o inimigo. Adão e Eva foram envergonhados e derrotados. Jesus prevaleceu e seu nome foi glorificado. A derrota de Adão e Eva só comprova que o homem não tem condições de viver sozinho. Onde Jesus foi tentado? O verso 1 diz: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus não foi tentado em um jardim como Éden, em um templo ou em seu batismo que havia acontecido pouco antes, mas no deserto onde sentia cansaço, aonde estava faminto,
aonde estava vulnerável. E é nesse momento que o diabo tenta te derrubar. É nesse momento que vem os banquetes. É nesse momento que vem Satanás travestido de solução. Muitas vezes as pessoas se decepcionam, voltam para as drogas, se decepciona, vai para a prostituição, se decepciona, volta para o bar. Ei, Jesus aqui estava cansado, vulnerável, faminto. E Satanás se aproxima. O diabo, escute, frequentemente nos tenta nessas condições. Quando estamos sob tensão física ou emocional, nos sentindo solitários, cansados, precisando tomar importantes decisões, ou em dúvidas em relação a alguma coisa. Mas ele também costuma, escute, nos tentar nos nossos pontos fortes, especialmente naquele onde temos mais tendência ao orgulho e à vaidade. Quer ver um momento que o diabo adora te tentar? É quando você está no auge, quando você se sente o tal, quando você se sente o grandão. É um momento que o diabo adora, porque a vaidade do ser humano, ela extrapola o orgulho. Eu fiz, eu comprei, eu sou, tudo está acontecendo por causa de mim, eu sou o cara, eu não preciso, está tudo bem. É nesse momento que o diabo adora nos tentar. Devemos estar sempre vigilantes. Diga ao irmão, devemos estar sempre vigilantes. Jesus nos recomenda em Marcos capítulo 14, 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Escute, essa briga desonesta do espírito e da carne, ela é constantemente. Se o seu espírito não estiver forte, você se sucumbe às tentações. Porque se o espírito está forte, a carne está fraca. Mas se a carne, a vaidade, a soberba, o orgulho, a altivez estiver forte, o espírito está fraco. Apesar de estar no deserto, Jesus estava, pastor, vigilante. O crente, ele precisa estar vigilante. Os olhos precisam estar vigilantes. As atitudes, as ações precisam estar vigilantes. Ninguém está vendo. Como ninguém está vendo? O vidro do carro é escuro, ninguém vai ver. Como ninguém vai ver? Não, nós estamos entre quatro paredes, ninguém vai descobrir. Como não vai descobrir? Jesus estava vigilante. O verso diz que ele havia jejuado durante 40 dias e 40 noites. O espírito estava trincando. Ele estava vigilante, ele estava em conexão com o espírito. Quando estamos em um deserto espiritual, precisamos estar vigilantes, precisamos estar exercitando a nossa comunhão com o Senhor. Precisamos nos fortalecer através do alimento, da oração e da palavra. Jesus estava vigilante.
Eu tenho aprendido que após o momento de regozijo, na presença do Senhor, vem as lutas, vem as aprovações. Sim ou não? Toda vez que vem uma grande vitória, pode ter certeza que o diabo não deixa barato. Toda vez que você conquista algo, toda vez que você é promovido, toda vez que você consegue alcançar um sonho, você descuida da guarda, você fica vulnerável. E muitas vezes aquele sonho ou aquela conquista se torna a maior decepção ou dor de cabeça. Sabe por quê? Pergunte para mim, por quê? Pergunte por quê? Porque você não vigiou. O que você precisa, minha filha? Pastor, eu preciso de um milagre. Eu estou com câncer, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Recebeu a vitória, some. Sabe o que um irmão disse para mim um dia? Você sumiu, não te vejo mais. O que aconteceu, querido? Não, eu estava fazendo um passo de férias para comprar um carro, pastor. Eu já comprei. Ele era só para comprar o carro. E quando ele conseguiu comprar o carro, ele não viu mais por que continuar a igreja. Ele não viu mais sentido em continuar fazendo passo de fé. E pouco tempo depois eu encontrei esse irmão numa luta tão grande, perdeu o emprego, perdeu o carro, e foi embora de senador Guelmar, ele foi embora para outro estado, porque perdeu tudo, perdeu até a esposa. É porque Deus é ruim? Não. Porque quando você conquista algo, quando você busca algo, Deus tem prazer em lhe dar, mas o diabo não. O diabo ele precisa roubar, matar e destruir. Aqui Jesus estava vigilante. As tentações de Jesus seguiram-se. Imediatamente após o batismo, escute. Imagine, João esperou 30 anos para batizar Jesus. Era um momento mágico para João. João nem conhecia Jesus, ouvia falar de Jesus. João conheceu Jesus quando ele estava na barriga da mãe. Maria, quando chega perto da prima, os filhos começaram a se mexer. E de repente, naquela fila, João percebeu que havia algo estranho. João, que nunca tinha sido batizado, estava batizando. E quando Jesus chega perto dele, ele diz: não sou eu que tenho que te batizar. Sou eu que preciso ser batizado. Jesus olha para João: não, João, a lei precisa ser cumprida, me batiza. João batiza Jesus. Imagina a cena: Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, sendo batizado. Que alegria! Imagina o céu. Imagina o tempo que o céu estava esperando para aquilo acontecer, 30 anos. E em seu batismo, Jesus, ele é visitado por uma presença maravilhosa. O Espírito Santo, o céu não se conteve.
A Trindade não se conteve. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desce. E Deus fala: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Imagine. E ali, o Pai, o Eterno, confirma o chamado de Jesus. E após Jesus ser batizado, após o céu estar em festa, o que acontece? Jesus, pelo Espírito, é levado ao deserto. Olha só. Primeiro, uma alegria, uma vitória. E logo em seguida, vem a tentação. Jesus é levado ao deserto. Tenho visto alguns batismos que há grandes manifestações de alegria na igreja. Grande gozo, pessoa sendo visitada pelo Espírito Santo. Mas as pessoas não vigiam. E logo em seguida desviam, largam a fé. Presta atenção que eu vou te dizer. Presta atenção que eu estou tentando te dizer. É que depois de cada momento de vitória, produz um momento de reação de Satanás. E sempre nessa reação é que está o perigo maior de ser atingido por setas malignas. Por isso, é preciso estar sempre vigilante. Jesus foi levado ao deserto. Satanás tentou Jesus de todas as formas. Escute, as tentações colocam muitas vezes a necessidade física acima da espiritual. Muitas vezes isso acontece. Vejamos o que diz Satanás. Então o tentador aproximou-se e disse: se é filho de Deus, mande que as pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Às vezes nós trocamos as prioridades. Às vezes a dor, a decepção, a tristeza nos faz trocar as prioridades e cedemos muitas vezes às tentações. Olha que Satanás disse para Jesus, porque Satanás viu naquele momento que Jesus estava com muita fome. Satanás percebeu que Jesus estava frágil, perecia de pão. E Satanás disse para ele: ei, dê ordem, mande que essas pedras virem pão. Talvez Jesus poderia ter usado o seu poder, porque ele era Deus. Se caso quisesse, para satisfazer as suas necessidades espirituais ou materiais, pois com certeza ele estava com muita fome, a tentação virá. A tentação virá, e virá forte. Ou no orgulho, ou no tempo de escassez,
mas ela virá sempre. Mas naquele exato momento, Jesus estava travando uma batalha espiritual extremamente grande entre as forças espirituais, o bem e o mal. Satanás confrontava porque sabia que ele estava enfraquecido fisicamente. Satanás, às vezes, ou muitas vezes, estará tirando pessoas da igreja, destruindo pessoas, matando pessoas. Observa a ciranda, era para a gente estar vivendo um êxtase, mas não, as pessoas estão tristes, desanimadas, depressivas, com medo, desviadas, trocando prioridades, por quê? Porque fisicamente, psicologicamente trocaram as prioridades. E Satanás está agindo como nunca nesse tempo. Principalmente porque muitas das vezes não estamos vigilantes. Porém, Jesus tinha plena consciência que o único pão que poderia alimentá-lo naquele instante era o da palavra que procedia da boca de Deus. Aprendemos com Jesus que em muitos momentos precisamos nos alimentar sempre da palavra de Deus, para que tenhamos força para vencer as lutas e nos levantarmos. A palavra nos ensina que em tudo dai graça. Deu certo, graças a Deus. Não deu certo, graças a Deus. Não foi hoje, graças a Deus. Vai ser amanhã, graças a Deus. Não casei, graças a Deus. Vou casar, graças a Deus. Graças a Deus, em tudo dai graça. Costumamos sempre cantar. Tem aquela música do Voz da Verdade, né? Pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Forte, não é? Satanás fez de tudo para confundir Jesus. E fará de tudo para confundir você. Satanás fez de tudo para mudar o propósito de Jesus. Olha o que ele declara no verso 5. O texto diz assim: então o diabo levou-a à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira daí abaixo, porque está escrito: aos anjos dará a ordem a teu respeito e que te guardem, e ele te sustentarão com as suas mãos, para que não tropece naquela pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não deu certo, mas ele não desistiu. Vejamos o que ele fala no verso 8. Levou ainda o diabo um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo, a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retire, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e lhe serviram. A Bíblia diz, o santo livro relata: resisti o diabo e ele o diabo, ele não abriu para Jesus, ele não vai abrir para você. Não adianta ficar colocando a culpa no diabo. Adianta ficar com narrativas, com mimimi. Diabo, é o diabo, é o diabo. Não. O diabo foi derrotado. O diabo foi derrotado naquela cruz.
Jesus o derrotou para que eu e você hoje tivéssemos força, bebendo o seu sangue e comendo o teu corpo. O diabo não prevaleceu. Quantos querem ser vitoriosos sobre as tentações? Quantos querem ser vitoriosos sobre as tentações? Só um caminho que nos recomenda o salmista lá no Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Em segundo lugar, creamos nas promessas do Senhor, que nos garante a vitória. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar em Cristo Jesus. Lindo, não é? Todo arrupiado. Olha o que Paulo fala. Creamos que a promessa do Senhor, que nos garante a vitória, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vós proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Deus jamais vai permitir um fardo maior do que você pode carregar. Se alegre. Diga para o irmão, se alegre. Ele venceu por você. Diga com alegria, vai, porque o irmão está triste. Diga, se alegre. Ele venceu por você. Diga para o irmão, por isso, e só por isso, Ele te convida. Vem cear. Vai ficando de pé, querido. Com Deus Altíssimo. Aleluia. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Aleluia. Você que não vai cear, pode sentar e você vai pegando os dois elementos e se sente.
Aleluia. Fique de pé. Aleluia. Jesus venceu. Diga comigo, Jesus venceu. Então eu também vencerei. A morte que na última ceia, Jesus pegou o pão, partiu, deu graças e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Como o corpo de Jesus. Semelhante, da mesma forma, ele pegou o cálice e disse: esse é o meu sangue, o sangue que será derramado por todos para o perdão dos pecados. Fazei isso em memória de mim até que eu volte. Esse é o sangue que cura, é o sangue que redime. Essa é a aliança. Jesus disse: esse sangue é o sangue da nova e eterna aliança, para o perdão de todos os pecadores. Você aí, pecador, que não teria chance nenhuma se não fosse esse sangue derramado por você. Beba o sangue de Jesus. A morte vencesse, o véu tu rompesse, a tumba vazia aconteça. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Levanta tua mão lá no alto. Oh, você crê que se eu profetizar bênção sem medidas você vai receber nessa semana? Diga: eu creio. Não, diga: eu creio. Senhor Jesus, oh Espírito Santo de Deus, eu profetizo no nome de Jesus uma semana